Olá, turma! Nossa aula de hoje tem como tema os tipos de medicamentos. Os tipos de medicamentos, eles são divididos em três classes, que são os medicamentos de referência, os medicamentos genérico e os medicamentos similar. O medicamento de referência é aquele medicamento também conhecido como medicamento de marca ou medicamento ético, só que esse termo ético ele já caiu em desuso. Hoje nós utilizamos apenas como medicamento de referência ou medicamento de marca. Esses medicamentos eles têm eficácia, eles têm segurança, eles têm qualidades comprovados junto ao registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo isso é comprovado. Os laboratórios farmacêuticos que produzem esses medicamentos de referência, eles passam muitos anos estudando, pesquisando para desenvolver esses medicamentos de referência. Portanto, esses laboratórios, eles possuem uma certa exclusividade. Eles têm um determinado período que somente eles podem patentear aquele medicamento. Então, eles têm um período geralmente de 5 anos e esse período ele pode se estender até mais ou menos 20 anos. Após a expiação dessa latente, após esse período terminar, aí sim, esses produtos eles são liberados para serem produzidos medicamentos genéricos e medicamentos similares. Geralmente, esses medicamentos de referência, eles são medicamentos novos, são uma novidade no mercado, é um novo princípio ativo, é uma novidade no tratamento de uma determinada doença. Então, esses medicamentos de referência, eles precisam ter comprovada a eficácia, a segurança e a qualidade. Dentro desses medicamentos de referência, nós temos o nome comercial. O que é esse nome comercial? É o nome fantasia que o medicamento recebe. É o nome pelo qual ele é identificado, ele é registrado, ele é protegido internacionalmente. É o que identifica esse medicamento por uma determinada indústria, tá? Então, assim, o mesmo medicamento, ele possui mais de um nome fantasia. Eu tenho até aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas a expressão, esse nome fantasia, ele nada tem a ver com as características químicas, com as características farmacológicas do medicamento. Esse nome fantasia é somente para identificar o medicamento. Aqui eu tenho o Chilemax, esse daqui é o nome fantasia, Chilemax. E aqui a gente observa o fármaco, que é o paracetamol. Temos esse daqui também, o Dorsanol, o nome fantasia, e aqui o nome do fármaco, paracetamol. Temos também Tilalgin, o nome do fármaco, o nome fantasia e o nome do fármaco, que é paracetamol. E temos também o Tiflém, com o nome do fármaco paracetamol. Então, assim, vocês podem observar que são 4 medicamentos com o nome comercial, nome fantasia diferente, 4 medicamentos com o nome fantasia diferente, mas os 4 medicamentos eles possuem o mesmo princípio ativo, o mesmo fármaco, que é o paracetamol, tá? Dentro desse grupo de medicamentos, desses tipos de medicamentos, nós temos a classe de medicamentos genéricos. Esses medicamentos genéricos, ele é um medicamento que contém somente o fármaco, somente o princípio ativo. Na mesma dose, na mesma forma farmacêutica, ele é administrado pela mesma via, ele tem a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência, ele também apresenta segurança, eficácia, qualidade junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, é realizado os mesmos testes, os mesmos estudos. E qual é a diferença do medicamento genérico para o medicamento de referência? A diferença é que o medicamento genérico ele é mais barato. Mas por quê? Porque os laboratórios que fabricam, eles não precisam mais investir em estudos, investir na investigação, porque eles só vão começar a produzir esses medicamentos após aquele período latente, após o medicamento ser liberado para ser produzido, depois dele ter sido patenteado pelos laboratórios de medicamentos de referência. Então, devido a isso, ele se torna mais barato, porque não vai ter mais gastos, não vai ter mais custos com a investigação, com as pesquisas, com os estudos, com as descobertas de um novo medicamento, certo? Porque isso tudo já foi feito na época que ele era um medicamento de referência. Então, assim,
Ele também ele é passado pelos estudos, pela qualidade da Anvisa, tá? Qual é a diferença do medicamento na embalagem? O medicamento genérico, olha só, todo medicamento genérico tem essa tarja amarela, tá? E tem esse G e tem o nome medicamento genérico. E a gente pode observar que o medicamento genérico ele não tem o nome fantasia. Ele tem apenas o nome do fármaco, ele tem apenas o nome do princípio ativo. Então, assim, ele se torna mais barato ao consumidor exatamente por conta disso. Deixa eu comparar ele com outro medicamento. Olha aqui, ó. É o mesmo medicamento, contém o mesmo princípio ativo, loratadina. Mas esse daqui, que é o Loritio, a gente vê que ele tem o nome fantasia, certo? Então, assim, são esses os medicamentos genéricos. E um outro grupo que a gente tem são os medicamentos similar. O que é o medicamento similar? O medicamento similar, ele é a cópia do medicamento de referência. Ele possui o mesmo princípio ativo, né, que é o mesmo fármaco. Ele tem a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração do medicamento de referência. E ele também é aprovado nos testes da Anvisa. Ele se torna também mais barato do que os medicamentos de referência. Por quê? Porque eles também são produzidos após o período latente do período do medicamento de referência. A diferença, qual é a diferença do medicamento genérico para o medicamento de referência? A diferença é o prazo de validade do medicamento é diferente, a embalagem, a indicação de administração, o recipiente, o veículo, o rótulo, o tamanho, a forma do produto, a embalagem, tudo isso diferencia o medicamento de referência do medicamento similar. Um medicamento de referência que eu posso encontrar ele na forma de comprimido, eu posso encontrar esse mesmo medicamento ele sendo similar na forma líquida. Então, assim, a diferença deles é exatamente essa. E o medicamento similar, ele também possui o nome fantasia. Tem essa semelhança com o medicamento de referência, tá? Então é isso. Aqui esse outro slide, a gente pode ver a diferença do medicamento de referência, genérico e similar, e a gente pode observar que a diferença é exatamente essa. O medicamento de referência, ele é um produto de marca e ele tem um nome comercial. O medicamento genérico, ele não tem um nome comercial, ele tem apenas o nome do princípio ativo e na embalagem ele é encontrado com a tarja amarela, com a letra G e com o nome medicamento genérico. E o medicamento similar, ele também possui o produto de marca, né? Ele também possui o nome fantasia e o nome comercial. Então, assim, a gente pode observar que o medicamento de referência, se você tiver uma receita de um medicamento de referência, você pode fazer o intercâmbio. O que é esse intercâmbio? Se o cliente achar que o medicamento de referência ele está muito alto, ele não consegue levar para casa aquele medicamento pelo seu alto valor, você pode estar trocando ele pelo medicamento genérico ou pelo medicamento similar. O medicamento de referência pode ser intercambiável. Essa troca recebe esse nome de intercâmbio. Então, eu posso fazer um intercâmbio do medicamento de referência para o medicamento genérico ou para o medicamento similar. Agora, se eu tiver um medicamento genérico, eu não posso fazer o intercâmbio para o similar. E se eu tiver o similar, eu não posso fazer o intercâmbio para o genérico. Intercâmbio acontece apenas de medicamento de referência para genérico e similar. Jamais eu posso trocar o medicamento genérico pelo similar ou o similar pelo genérico. Deu para entender? Ficou bem claro aí, né? Então é isso.